Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma aula de História e, dando prosseguimento ao nosso conteúdo desse bimestre, nós vamos ver um pouco as características gerais do Brasil Império, mais especificamente do Segundo Reinado, né? Como que se deu as características do Segundo Reinado do Brasil, que foi o reinado mais duradouro, né? Foi o governo mais longo da história do Brasil, né? Nós vamos começar o Segundo Reinado em 1840, com a subida de Dom Pedro II, né, ao poder, subida ao trono, que só vai ser interrompido em 1889, com a deposição dele, né, ele sai do poder por conta da proclamação da República. Vamos ver de modo geral as características de como que foi o governo dele, quais foram os principais eventos marcantes e quais foram os fatores que levaram à queda da monarquia, a queda de Dom Pedro II e o surgimento da República no Brasil, ok? Algumas características, pessoal, algumas características marcantes do governo de Dom Pedro II, além do fato de ser o governo mais longo de toda a história brasileira, foram que, diferentemente do pai dele, ele teve controle interno, né, da situação política interna, né? Do ponto de vista político, isso foi muito marcante, porque deu para ele uma tranquilidade para governar, já que ele tinha o controle da política local, né? Diferentemente, por exemplo, do período das regências, que nós chegamos a ver, que foi um dos períodos mais conturbados da história brasileira, né? O Brasil ele teve um destaque internacional muito grande por conta dos confrontos com quem ele travou. O Brasil chegou a travar confrontos por motivos variados até com a Inglaterra, né? E sem contar que a Guerra do Paraguai, que foi o confronto internacional mais ativo do Brasil em sua história, né? E economicamente falando, nós vamos ter, durante o governo de Dom Pedro II, o surgimento do café como motor da economia brasileira. E isso iria durar até os anos 1950, até a República, né? O café iria ser o carro forte da economia brasileira. Ele surge no governo de Dom Pedro II e vai até o governo republicano, né? Até o governo do Juscelino Kubitschek, como o motor da economia brasileira como um todo. Quando a gente fala da política interna brasileira durante o período do Segundo Reinado, a gente pode dizer que basicamente no Segundo Reinado o Brasil era tinha um sistema bipartidário, né? Nós iríamos ter dois partidos principais, o Partido Conservador, né, e o Partido Liberal. Esses dois partidos, vamos dizer que eles vão revezar e vão brigar entre si durante o governo de Dom Pedro II, né, para ver quem teria influência significativa no Congresso, no Senado, na Câmara dos Deputados, né? Nós vamos ver aí as características do Partido Conservador, né, que tem grandes proprietários rurais, burocratas, enquanto que o Partido Liberal seria formado mais precisamente por profissionais liberais urbanos, por proprietários rurais em áreas que estavam começando a ser colonizadas mais recente, tipo áreas do interior do Brasil, né? E esses dois partidos vão dividir a atenção política brasileira, mas não tão tensa assim como foi, por exemplo, no governo do pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I. Assim, gente, o fato de que não eram tão, digamos que assim, acirradas, não significa que eles tiveram problemas, que tivemos episódios de tensão a ponto de termos agressões, vamos dizer assim, né? O caso mais marcante é essa de 1840, logo no início do governo de Dom Pedro II, né? Onde houve as conhecidas eleições do cacete, né? Pancadaria mesmo, porrada. Os liberais eles foram acusados por fraudar as eleições. Os conservadores acusaram os liberais de fraudar as eleições e vencer, né? Os liberais haviam vencido as eleições legislativas, mas os conservadores acabaram acusando eles de fraude, onde eles fraudavam urnas, batiam, coagiam as pessoas a votar nos candidatos liberais.
Dom Pedro II convocou novas eleições diante disso, né? O que gerou a revolta de políticos liberais de Minas Gerais e de São Paulo, né? Que não queriam a anulação, que disseram que a votação foi legal, foi tudo na base da lei, né? Eles se revoltaram, acabaram sendo presos pelas tropas imperiais, mas 2 anos depois, em 1844, Dom Pedro II acabou anistiando eles. Acredito que este deve ter sido o único caso extremo, vamos dizer, de disputa política, né? Nessa questão. No mais, houve sempre alternância de poder entre liberais e conservadores até o final do Império, nos anos de 1889. A monarquia brasileira, ela era uma monarquia parlamentarista. Só que o parlamentarismo no Brasil não era como, por exemplo, nos outros países que tinham as mesmas características. Tanto que é considerado aqui como parlamentarismo às avessas, né? Foi introduzido no Brasil em 1847, o sistema parlamentarista, na ideia de acalmar um pouco os ânimos entre as facções de elite, né? Nós tínhamos lá a galera de elite que tinha tendência liberal e a galera de elite que tinha tendência conservadora. Para acalmar os ânimos, foi criado o sistema parlamentarista que permitia um rodízio. Por exemplo, se em um momento tínhamos um primeiro-ministro, o Brasil teve primeiros ministros no Império, se tínhamos primeiros ministros no momento conservadores, o outro primeiro-ministro deveria ser obrigatoriamente um liberal, né? No caso, quem escolhia os primeiros ministros era um imperador, né? O imperador criava um conselho de ministros, né? E desse conselho ele escolhia um que seria o presidente desse conselho e automaticamente o primeiro-ministro. Depois que o primeiro-ministro era escolhido pelo imperador, haviam as eleições parlamentares que iriam, digamos que, aprovar a nomeação desse primeiro-ministro escolhido pelo imperador. Isso durou até 1887. Né? Em 1888 já foi se deixando um pouco de lado e em 1889 já não existia mais a possibilidade pelo fato do império não existir. Vamos dizer assim, um ponto importante para a economia brasileira como um todo foi o surgimento do ciclo cafeeiro, o surgimento e a consolidação do ciclo cafeeiro. Né? Como que se deu o surgimento e como que era a estrutura do ciclo do café no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX. A princípio, ele era o ciclo a produção se dava no Vale do Paraíba e depois foi para o Oeste Paulista, né? O modelo de produção aqui era no estilo da plantation, na monocultura, né? Só que assim, a partir de 1850 o tráfico negreiro foi proibido, né? Nós vamos ver sobre essas questões mais adiante, né? Não havia mais a possibilidade de chegada de novos escravos, né? E a questão da imigração começa a surgir por aí também como uma alternativa, né? Para substituir, para suprir a falta, na verdade, da questão da mão de obra escrava. Os imigrantes eles trabalhavam nas lavouras com um sistema de parceria, né? Os fazendeiros financiavam a chegada e a instalação deles aqui, né? E essas pessoas ajudavam na produção e na colheita, né? E depois de 1850 surgiu o sistema de colonado, que seria o seguinte: o governo do Brasil pagava a viagem, né? O fazendeiro pagava o primeiro ano de estadia do imigrante, né? E depois o imigrante recebia um salário um salário fixo, né? Vamos dizer uma espécie de salário mínimo e um rendimento que seria variável de acordo com a colheita. Se a colheita fosse boa, o rendimento seria um pouquinho maior. Se a colheita fosse um pouquinho menor do que o esperado, o rendimento também, essa renda variável também seria menor, né? Os imigrantes eles vão ganhando força a partir das décadas de 1880 e 1870, né? Principalmente 1880 com a abolição da escravidão. E a mão de obra imigrante vai ser decisiva para a nova fase do ciclo do café, já na época da República. Também ainda no período imperial,
nós iríamos ter um pequeno surto de industrialização no Brasil, né? Vamos dizer que os principais motivos, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, para a indústria vir a chegar ao Brasil e se desenvolver, ainda que de forma muito tímida, porque como nós sabemos, a indústria no Brasil de fato só começa a aparecer já no governo republicano, lá a princípio no governo Vargas e depois se consolida no governo JK. Mas na época imperial já tínhamos, na verdade, surtos de industrialização, muito pequenos, mas já apareciam, né? Os principais motivos para isso foram, em 1844, né, o fim de acordo de tarifas reduzidas com a Inglaterra, onde o governo aumentou os impostos sobre os produtos ingleses. O Brasil ele comprava basicamente todos os produtos que ele precisava, manufaturados. Com esse aumento de impostos, houve a possibilidade de que era necessário alguns produtos serem produzidos aqui no Brasil, né? E começou aí a se desenvolver a ideia de uma industrialização. E em 1850, né, a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que extinguiu o tráfico negreiro, né? Que vamos dizer que sobrou algum capital. Os grandes produtores tinham dinheiro para investir em alguma outra área, uma vez que já não podia mais comprar escravos, né? Não podiam trazer escravos de fora, eles poderiam investir em outros setores, né? E esse capital que sobrava, vamos dizer, foi aos poucos sendo utilizado na indústria. E nós vamos ver um grande nome no Brasil que era voltado para essa questão industrial e que desenvolveu, de certo modo, algumas atividades ligadas aos primeiros passos da indústria no Brasil, que foi o Visconde, depois o Barão de Mauá. Como já falamos anteriormente, o Barão de Mauá, ou Visconde de Mauá, ele foi um dos primeiros idealistas de industrialização no Brasil. O nome dele de batismo, Irineu Evangelista de Souza, mas ficou muito conhecido como Visconde de Mauá ou Barão de Mauá, né? Ele foi um grande empresário brasileiro, um dos primeiros entusiastas da industrialização no Brasil. Ele apostava muito que o Brasil tinha condições de ter uma industrialização, de ter um parque industrial significativo, né? Por ser um grande empresário, ele acabou investindo nessas ferramentas voltadas para que a industrialização fosse uma realidade, né? Investiu em companhias de bonde, de navegação, iluminação urbana, estradas de ferro, né, ferrovias, e até na instalação de um telégrafo submarino. Foi um dos primeiros a trazer linhas de telégrafos para o Brasil e a comunicação via telégrafo entre o Brasil e a Europa. Foi um cara extremamente inovador, o Barão de Mauá, né, nesse sentido de interligar o Brasil através da urbanização, da industrialização, na verdade. Porém, o governo não, por motivos de que os grandes aristocratas não viam vantagem em industrialização, em indústrias, né, em investir na indústria, eles estavam muito bem acomodados com a questão do café, o governo não apoiou como deveria as ideias e os investimentos do Barão de Mauá, que infelizmente veio acabar falindo, perdeu todos os seus recursos, porque não tinha o apoio do governo suficiente para que eles continuassem existindo. E assim ele acabou falindo e faliu também com ele a primeira experiência, a primeira tentativa de industrialização do Brasil. O Brasil só iria voltar a investir em indústria, vamos dizer, 50 anos, 60 anos depois da tentativa do Barão de Mauá. Sobre os fatores que determinaram a política externa do Brasil, a gente pode dizer, de certo modo, que o Brasil foi um país que batia muito de frente com os seus vizinhos e, quando tinha algumas convicções, mesmo contra países mais poderosos, o Brasil chegava a bater de frente, né? Foi uma política marcada por confrontamentos com países como a Inglaterra e por conflitos com países daqui vizinhos da América do Sul. Contra a Inglaterra, nós tivemos uma questão muito forte, que foi um enfrentamento muito forte contra os ingleses, um episódio, na verdade, muito forte, que foi a questão Christie,
né? Que basicamente se deu assim: o embaixador britânico William Christie exigiu do governo brasileiro um pedido formal de desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral do Brasil em 1861, né? O Brasil, obviamente, revidou, ele disse que não iria fazer isso e vamos dizer que pediu ajuda. Foi necessário uma arbitragem do rei da Bélgica, né, da corte belga, para resolver essa questão, porque estávamos a pequenos passos de entrar num confronto contra a Inglaterra. A Inglaterra era a superpotência da época, mas o Brasil não ficava muito atrás. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tinha uma frota marítima muito boa. Era uma das 3 frotas mais poderosas do mundo, a frota brasileira, né? E assim, estávamos muito perto de entrar no confronto, até que a corte belga interviu e deu ganho de causa ao Brasil, né? O Brasil ganhou a causa contra os ingleses, o que acabou causando um rompimento de relações entre Brasil e Inglaterra. Porém, 4 anos depois, em 1865, os ingleses se desculparam e acabaram reatando as relações comerciais com o Brasil e relações diplomáticas, né? O Brasil, em um momento da história, conseguiu bater de frente e ganhar um confronto com a superpotência. Mas esse seria de longe a menor questão envolvendo o Brasil. As brigas maiores ainda estavam por vir quando a gente fala de política externa brasileira no segundo reinado. Aqui, gente, a gente vai entrar então agora no principal conflito brasileiro, né, sobre a Guerra do Paraguai. O principal conflito brasileiro onde o Brasil diretamente se envolveu, participou, gastou recursos, soldados, perdeu muitas coisas, etc. Ok? A Guerra do Paraguai foi o conflito mais sangrento da América Latina, vamos dizer assim, né, da América do Sul, e durou 5 anos, de 1865 a 1870. Quais foram os fatores, vamos dizer, que levaram a esse surgimento da guerra, levaram à Guerra do Paraguai? O Paraguai era um país isolado, se tornou independente da Espanha em 1811, mas era isolado, não tinha acesso ao mar, né? Para ele chegar ao mar, ele tinha que utilizar rios que passavam por países como o Brasil e a Argentina, né? E assim, pelo fato de ele ser um país pequeno e isolado, ele tinha dificuldades para desenvolvimento, mas conseguiu, né? Digamos que ele organizou seus serviços públicos, teve medidas de distribuição de terra, de desenvolvimento da agricultura na região, né? E era um governo que, a princípio, parecia estar no caminho certo de desenvolvimento, né? Em 1862, se não me engano, Solano Lopes assume o poder do Paraguai. Ele se torna presidente do Paraguai e deixa claras as intenções dele em tornar o Paraguai uma potência regional, né? Porém, ele precisava de posicionamentos estratégicos, de saídas estratégicas para, enfim, conseguir isso. Só que ele vai tentar isso da pior maneira, né? Ele tenta um acordo com o Brasil e com a Argentina de navegação, é recusado. E aí ele não vê outra alternativa a não ser partir para as hostilidades contra esses países, o que vai desencadear o conflito da Guerra do Paraguai. O Paraguai invade territórios do Brasil e Argentina, sequestra um governador brasileiro e faz uma matança geral. O imperador sabe disso e começa a formar tropas para invadir o Paraguai. Ele se alia à Argentina, depois o Uruguai se alia aos dois e formam assim o Tratado da Tríplice Aliança, né? Esse exército da Tríplice Aliança é liderado pelos brasileiros, pelo Duque de Caxias, né, Luiz Alves de Lima e Silva, e pelo Manuel Luiz Osório, general Osório, que avançam para o Paraguai, né? Vamos ter aí então batalhas como, por exemplo, a Batalha do Riachuelo, que é a mais importante batalha da Marinha Brasileira, né? Vamos ter batalhas de Humaitá, a Batalha de Tuiuti. A Batalha de Tuiuti, vamos dizer que é a batalha mais sangrenta da Guerra do Paraguai.
Foram muitas pessoas mortas nessa batalha nas proximidades do sul do Paraguai, né? Só que assim, o Paraguai ele não tinha como resistir a 3 exércitos. E a partir dos anos de 1868, 1869, os aliados avançam em território paraguaio rumando à capital, Assunção, né? E a partir de então, 1869, vamos dizer que o Brasil entra em guerra sozinho contra o Paraguai, né? Solano Lopes é destituído do poder e foge para não morrer nas mãos dos brasileiros. Porém, isso não acontece, né? E em 1870 ele acaba sendo morto nas proximidades de Cerro Corá, né? Ele é morto e assim terminamos a Guerra do Paraguai, que teve um efeito significativamente grande na política brasileira após esse conflito. A política brasileira não seria mais a mesma após a Guerra do Paraguai. Nós teríamos o surgimento de novos personagens e iríamos ter o surgimento de problemas que iriam acabar sendo decisivos não só para a política brasileira em si, mas para o fim do Império, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Com a morte do Solano Lopes, a guerra termina, mas as consequências são desastrosas, tanto para o Paraguai quanto para o Brasil. O Paraguai, vamos dizer que foi um pouquinho mais, porque o território que ele possuía, ele já não tinha muito acesso ao mar. E aí ele acaba perdendo mais ainda, porque ele vai ter que ceder territórios, como vocês estão observando aqui nesse pequeno mapa. Ele vai ter que ceder muitos territórios para a Argentina, ele vai ter que ceder alguns territórios para o Brasil também, né? A população paraguaia foi dizimada, a população masculina do Paraguai foi dizimada em 80%, né? A população como um todo do Paraguai foi dizimada em 60%, né? Além das perdas territoriais. Apesar do Brasil ter saído como vencedor do conflito, ele sai, mas com uma dívida gigantesca com os ingleses, né? Porque eles precisavam de dinheiro para comprar material, para comprar munição, entre outras coisas, né? O Brasil sai com uma dívida gigantesca e começam a surgir, depois da Guerra do Paraguai, começam a surgir movimentos que iriam ser decisivos para o fim do Império, para a mudança de política no Brasil. Começam a surgir, por exemplo, movimentos militares, né? O exército começa a ganhar uma visibilidade um pouco maior e começam a surgir movimentos, por exemplo, como o movimento da abolição, o movimento abolicionista e o movimento republicano. Pela primeira vez, a questão republicana entra em jogo no Brasil, né? E aí nós vamos ver como que esses movimentos eles vão influenciar o restante da política no Segundo Império até o final, com a proclamação da República. Bom, pessoal, para finalizar um pouco aqui a nossa aula, nós vimos ali as questões envolvendo a Guerra do Paraguai, vimos as consequências da Guerra do Paraguai, mas essa guerra, apesar do Brasil ter saído vencedor, o Brasil herdou algumas crises, né? Nós vamos ter grandes desentendimentos do Império com segmentos da sociedade, né? E em alguns desses momentos, segmentos que vão criar um racha na política brasileira, que vai ser decisivo principalmente para o surgimento da República como um todo, né? Nós vamos ver aí a crise do Império, ela se dá por etapas, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, mesmo com um império próspero, uma estrutura política relativamente estável, a sociedade brasileira ela não tinha mudanças significativas, né? E assim, de modo geral, o fim da monarquia, na verdade, ele foi resultado do rompimento de relações com o governo, do estremecimento de relações do governo com 3 setores da sociedade que eram a base, vamos dizer assim, né? A sociedade brasileira ela era baseada nesses 3 setores. Por exemplo, nós temos aí a Igreja Católica, né? O Brasil era um país católico, mas era na sua Constituição, né? Era um país católico. Nós vamos ter o Exército Brasileiro, que ganha muito destaque depois da Guerra do Paraguai, e a aristocracia escravista, que eram os senhores de engenho, os senhores das produções cafeeiras,
os senhores que ainda tinham escravos no Brasil. Só reforçando que não tinha mais como você comprar escravos. Havia uma lei chamada Eusébio de Queiroz que proibia a compra e o tráfico negreiro internacional, né? E o imperador Dom Pedro ele acaba tendo problemas no final do seu governo com esses três segmentos, né? Os desentendimentos com esses segmentos vão ser essenciais, vão ser decisivos para que comece a surgir um sentimento de origem do processo republicano, né? Que vai se desencadear depois, quando a gente vai ver mais adiante, vai se desencadear durante que vai desencadear o processo que vai culminar, na verdade, a proclamação da República, né? O desentendimento do governo com esses três setores, os três setores vão ser decisivos para a formação do movimento republicano no Brasil, ok? No mais, gente, a gente vai continuar na próxima semana, nós vamos continuar, né, vendo detalhadamente como se deu essa crise do Império com esses setores, né? O que acabou, como foi o desentendimento de Dom Pedro II com a Igreja Católica, como foi o desentendimento dele com o Exército e como foi o desentendimento dele com os setores rurais, né? Nós vamos ver isso mais adiante. Eu vou enviar para vocês as atividades, né? As avaliações, atividades para fixação do conteúdo, e quando vocês retornarem na semana que vem, nós vamos corrigir essas atividades em sala de aula, certo? No mais, espero que vocês fiquem bem, um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.